Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com Fábio Paes. Fábio, acho que a gente já deu uma volta boa na política, na administração, na crise. Agora vamos falar um pouquinho de algumas coisas que também com certeza interessam ao telespectador. E a primeira pergunta que eu te faço é que você fale um pouquinho para a gente como foi a experiência de visitar a África e o que ela trouxe para você em termos de formação. Cláudio, é a segunda vez que eu fiz esse trabalho lá na África. No ano passado eu fiquei 16 dias em Guiné-Bissau, que é o 5º país mais pobre do mundo, ou seja, uma realidade absurdamente chocante em relação à nossa pobreza. O Brasil é a 8ª economia do mundo e eu fui para o 5º mais pobre do mundo. Você vê a distância de um para o outro e aí você sofre um impacto muito grande naquilo como você reage do que está diante de você, lá e aqui. Então eu passo a olhar de forma diferente tudo, dar valor diferente a todas as coisas que estão à minha volta. E aí eu participo de uma agência missionária desde então, que é a agência Volante de Cristo, cuja sede está nos Estados Unidos, o pastor Júlio Pinto, e a gente faz um trabalho, essa agência missionária tem trabalho em Guiné-Bissau, Tanzânia, Moçambique, Sudão, Índia, Nepal, e vai abrir agora um trabalho em outubro em Cuba também. Aí eu costumo dizer que depois que eu fiz isso mexeu tanto com a minha vida, no sentido físico, mental, emocional e espiritual, que eu não consigo mais viver sem isso. Hoje eu sou muito mais um cidadão missionário, que meu coração está voltado para isso, do que empresário ou diretor de um grupo de comunicação. Tanto que quando o Dr. Efraim me fez o convite para assumir o grupo aqui, ele sabia que eu estava indo para a África e o meu compromisso com ele é só, eu sou muito mais missionário, então uma vez por ano eu preciso largar tudo, eu largo a minha família, largo minha casa, meu conforto, meus negócios e vou para a África para viver como eles vivem. Então eu fui agora para a Tanzânia, fiquei mais 15 dias lá, foi uma situação muito dura, muito difícil, a gente emagrece, é um choque emocional para a gente, mas eu não consigo mais viver sem isso. O que mais te incomodou? O que mais me incomodou foi... Incomodou a você enquanto pessoa e a você enquanto cenário. Então, o que mais me incomodou, Cláudio, é porque aquelas pessoas vivendo numa miséria profunda que a gente não conhece, eles conseguem ser felizes. Isso me incomodou porque quando eu volto, eu vejo a gente com tanta coisa que não é feliz. Então isso me incomoda profundamente porque eu vejo que alguma coisa está errada aqui. De repente não está errado lá não, está errado aqui. Porque aquelas pessoas, se você imagina, Cláudio, você acordar todos os dias e saber que a sua vida vai ser assim pro resto da vida, pobre e miserável. Porque não tem alternativa. Uma família não tem alternativa. A expectativa que uma das molas propulsoras não existe. Não existe. Você sabe que você vai viver 40, 50 anos aquela situação. Não tem uma janela de escape. Não tem uma porta de saída daquela situação, porque é tudo miserável. Não tem uma empresa que vai se instalar e vai empregar. Então você imagina essa pessoa, qual é a expectativa dela, o que ela ora, o que ela pede a Deus. Ela não vai pedir a Deus uma casa, um carro, um emprego, porque não tem, é fora da realidade dela. Então ela pede o alimento, ela pede a saúde. E eles vão para uma igreja e louvam a Deus com uma forma que eu não vejo aqui. Nas igrejas ricas, com ar-condicionado, telão, som de última geração, eu não vejo aqui o que eu vejo lá. Então isso me incomoda. Mas essas pessoas aqui estão erradas? Não, sabe por quê? Porque elas não conhecem outra realidade. Essa é a realidade deles. Então, por mais que me incomode, eu também tenho que entender que... Eles não são nem limitados, é o mundo que foi apresentado está forjado para eles dessa forma. Então, o correto para eles, para a maioria das pessoas que estão aqui, na parte ocidental, é isso. Eles não conhecem outra realidade. Por isso é importante, uma vez, pelo menos na vida, você ir para um ambiente que não é seu. Você conhecer uma cultura diferente. E aí você começa a relativizar a sua verdade. Poxa, olha só, aquilo que eu vivo lá em Campos não é a verdade absoluta. Tem uma outra verdade lá na África. E eu conheço quase todos os continentes do mundo, 40 países que eu já viajei a minha vida inteira. Então, a minha cabeça é um pouco expansiva e cada vez eu quero mais. E respeito isso. Então, quando eu volto muito mais livre dos meus conceitos e preconceitos do que antes. Eu passo a conhecer verdades, eu passo a conhecer situações de pessoas que estão interagindo de todas as formas, em termos de família, de sociedade e com Deus, e que de repente lá é verdade e aqui a minha
está sendo desvirtuado. Agora, esses países, miséria absoluta, são deixados dessa forma, de forma proposital? Então, quando a gente escolhe qual país que a gente vai abrir um trabalho, a gente leva alguns pontos em consideração. A primeira coisa é o seguinte, a questão geográfica. A posição de certos países no mundo já é prejudicial para eles. Se você pegar uma janela assim no meio do mundo, a maioria dessas regiões são pobres e miseráveis por causa do clima. Seco, deserto. Então, eles não conseguem criar um gado direito, eles não conseguem ter água, eles não conseguem fazer uma plantação. Né? E se você pegar esse eixo, pega até o Nordeste brasileiro. Sim. Se você olhar esse meio do mundo, Nordeste brasileiro, Norte da África, aquela parte mais pobre do Oriente Médio, e circula tudo aquilo. Uma faixa, né? Então, eu tenho como interagir na geografia sem dinheiro? Não, muito difícil. Como é que eu vou fazer chover? Como é que eu vou... Cada poço artesiano que a gente abre lá com 100 metros de profundidade custa $7 mil. $7 mil. A gente não tem, por mais que a gente levante recurso, a gente conseguiu fazer 2 poços artesianos lá, em comunidades muito pobres, que tinham que andar 10 quilômetros para conseguir água, mas eu não consigo fazer isso. Então, eu tento amenizar, mas é uma questão que dificilmente eu consigo mexer. Então, segundo aspecto que leva à pobreza dessa população, a questão governamental. Porque com muita pobreza, né, é fácil surgir os ditadores, como no Nordeste brasileiro, os coronéis. Sim. Né, qualquer pessoa que se destaca vai jogando grãos, e as pessoas vão se alimentando daqueles grãos. Eu vou derrubar governo lá em outro país? Não vou conseguir. Então, não vou conseguir influenciar no clima, no governo. Quando você tem um governo ditatorial, você não tem um judiciário independente, você não tem uma polícia independente e você tem um estudo fraco, porque não interessa aos coronéis, aos ditadores, a educação do povo. Então, aqui eu já consigo mexer um pouco. Eu já consigo mexer um pouco na educação. Então, eu vou lá, eu construo escola, eu construo uma igreja que durante a semana vira escola. Então, a longo prazo, pode ser um processo que eu estou iluminando a cabeça das pessoas lá, que seja uma porta de saída. E o último aspecto nesses países também que afetam muito a questão da economia é a questão da religiosidade deles. Porque muitos, mesmo nessa miséria, eles acreditam que eles precisam juntar dinheiro durante anos para comprar um boi, um animal, para sacrificar para os deuses. Então aumenta politeísmo, né? Então aumenta a pobreza, é o chamado animismo lá. Então vai aumentando, é um ciclo de miséria profundo. Então eu tenho que respeitar a cultura deles, a tradição deles, mas eu posso levar uma alternativa de vida para eles. Eu posso mostrar um outro mundo. Assim como eu vou lá e vejo um outro mundo e a minha verdade se torna relativa e não absoluta, a verdade deles, que até então é absoluta, pode ser relativa. Então é esse intercâmbio, a troca de essa cultura sem forçação de nada. A gente vai para lá, não tem uma bandeira de igreja, não tem nenhuma denominação por trás disso. Você vê que o grupo que foi com a gente agora de Campos, foram 10 pessoas, teve evangélico, teve católico, teve espírita. O objetivo não é colocar a bandeira de nenhuma denominação, mas simplesmente levar uma visão diferente que pode mudar a vida deles. Fábio, 2 perguntas. A primeira, qual a concepção para você de morte? Temos alguma coisa além disso? Ficamos por aqui mesmo? Qual é a posição que você tem com relação a isso e um grande momento de felicidade da sua vida e um grande momento de tristeza? Bom, vamos lá. Você tá viajando o mundo todo comigo, hein, rapaz? Isso não é fácil, não. Tem que trabalhar, né, rapaz? Cláudio, quando a gente estuda a Bíblia, e você não estuda só pelo aspecto religioso, espiritual, mas até mesmo histórico, se você pegar lá no Gênesis, ele fala que a gente veio do pó, né? E do pó voltaremos. E o processo da formação da vida ali é pelo sopro de Deus, que é diferente quando ele formou a árvore, quando formou o peixe, o animal, tudo foi diferente. O homem recebeu o sopro de Deus. E esse sopro de Deus é o que traz a vida para a gente. Então, por mais que a gente creia na teoria da evolução, e eu creio em certos aspectos da teoria da evolução, creio, porque está aí, é comprovado em alguns aspectos, mas eu creio que... Quando você fala alguns aspectos, é o quê? Do macaco até hoje, onde que você não acredita? Exatamente, que eu não acredito que o homem veio do macaco, porque ainda não foi comprovado cientificamente. O elo perdido, chamado elo perdido, não foi encontrado até hoje. No dia que encontrar, eu acredito. Mas, por enquanto, é uma teoria. E como teoria, eu posso acreditar ou não. Não há uma comprovação. Se você olhar o mapa lá da evolução, ele bota lá vários hominídeos, né, mas o elo certinho, onde houve, saiu daqui, esse é o elo, isso está perdido, não foi comprovado. No dia que comprovar, eu aceito, sem problema nenhum, porque é verdade. E se é verdade, é de Deus. Se é de Deus, está tudo certo. Agora, enquanto for uma teoria de um homem que está estudando, está tudo bem, ele está no caminho dele, eu respeito. Então,
Como eu acredito que nós viemos à vida pelo sopro de Deus, pelo Espírito de Deus, eu acredito que isso não acaba. Senão eu vou acreditar que o próprio Deus ele sopra de forma finita. Então eu acredito que a gente volta para Deus. Acredito que a gente volta para Deus. E um momento feliz e um momento triste? Felicidade, eu não posso dizer que eu tenho um momento feliz. Felicidade, às vezes são pequenas coisas tão simples que me deixam felizes. Eu não posso dizer que eu tenho um momento feliz, senão eu seria até egoísta. Eu tenho 2 filhos, eu vou falar o quê? Que o nascimento de um filho. Então eu tive vários momentos felizes, vários momentos de conquistas, vários momentos de satisfação, de contemplação, de alegria, de coisas simples, momentos, sabe, de pura apreciação da vida. Eu curto muito a vida, aprecio a vida, eu bebo da vida, eu quero viver intensamente. Tenho fome de viver, né? Tenho fome de viver, fome de conhecimento espiritual, fome de conhecimento da terra, de tudo. Então eu não tenho como dizer que eu tenho um momento especial. Se eu pudesse dizer, mas eu não lembro, foi quando eu vim à vida, quando eu nasci. Deve ter sido o dia mais feliz da minha vida, quando eu respirei pela primeira vez. Eu não lembro, mas deve ser. Então deixa eu acreditar dessa forma romântica. E o momento triste? Momento triste, passei por vários também, a gente não é imune a isso, perda de amigo, perda de parente, mas eu não me alimento dos momentos tristes. Eu sou campeão em virar página. Quem olha para trás vira estátua de sal. Eu sou campeão, Cláudio, em virar página em todas as situações. Podem ser tristes, traumáticas, mas eu tenho tanta fé em Deus que eu viro a página e olho para frente. Fábio, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque nós estamos vivos. Por isso, a gente está no mundo e as coisas acontecem no mundo. Não é que Deus tenha a responsabilidade de, coitado fulano tão bom, morreu cedo, né? E o desgraçado ali é um ladrão corrupto, não morre, né? Porque a gente está no mundo e Deus não controla a gente como robô. A gente está no mundo e a gente vai interagindo com o mundo e as coisas acontecem. E tem o nosso livre-arbítrio também. Livre-arbítrio, Cláudio, Deus nos deu liberdade. E essa liberdade, às vezes, ela traz consequências. As consequências boas e ruins do mundo que a gente está construindo. Nós estamos destruindo o nosso mundo. Nós estamos destruindo. É Deus que está destruindo? Não. Nós. Você vê agora o Trump. Saiu do Acordo de Paris, que prejudica, né, o clima do mundo inteiro e bilhões de pessoas vão ser influenciadas por isso. É Deus que está por trás do Trump fazendo isso? Não. Não é ele, o livre-arbítrio dele. Deus pode tirar, vou tirar Trump aqui, vou matar esse cara. Pode fazer isso? Ele estaria manipulando a humanidade. Então Deus, ele olha, respeita, está perto da gente nos momentos tristes e ruins. Isso ele está. Pode estar acontecendo uma tragédia com você e você, por que Deus deixou isso? Não, Deus está do seu lado. Se você olhar para ele está do seu lado. Ele vai te abraçar, ele vai te confortar e vai te dar força para você levantar no problema ruim para seguir em diante. Eu creio nisso. A pessoa consegue viver sem ter uma religião? Sem ter religião? Quando a gente olha assim, de forma antropológica, mesmo não sendo antropológico, né? Mas quando você olha para uma tribo deserta, uma tribo isolada, eles adoram alguma coisa, não adoram? Porque é difícil você não adorar. Então, a gente tem que ter cuidado quando fala assim, eu não acredito em nada, eu não tenho religião. Alguma coisa você acredita. Alguma coisa você fez Deus na sua vida. Tem gente que, eu não acredito em Deus, mas eu acredito no dinheiro. Aquele dinheiro se transformou em Deus na sua vida. Então, dificilmente a pessoa consegue viver sem um tipo de ligação espiritual com alguma coisa. Pode não ser o Deus, mas outra coisa ele fez Deus na vida dele. Fábio, igreja ou caridade? E por quê? São duas coisas diferentes. Primeiro que igreja, a gente tem que saber que não é o templo. Igreja não é a igreja católica, a igreja batista, presbiteriana. Igreja é um movimento de Jesus no mundo. Então, quando ele implantou a igreja, Jesus não construiu nenhum templo. Jesus era judeu. Ele pregava na sinagoga. Ele não construiu nenhum templo. Quando ele fala de igreja, é o movimento das pessoas, dos seguidores deles, fazendo a caridade, levando o amor, levando a mensagem de Jesus. Então, são duas coisas que se completam. Por isso que não é uma coisa ou outra. Quem faz parte da igreja de Jesus se torna melhor e faz a caridade. Quem faz a caridade, às vezes não sabe, mas faz parte do corpo de Jesus. Porque o grande diferencial naquela época de Jesus, quando ele morreu, quando ele foi crucificado, e que a igreja, mesmo perseguida, ela cresceu, foi por quê? Foi por causa da caridade que ela levou
para aquele momento no mundo que não conhecia aquilo. O mundo naquela época de Jesus não conhecia a mensagem de Jesus, nunca tinha ouvido, por isso que foi tão revolucionário. O levar o amor, a cura, dividir o pão, o amor, o cuidar das pessoas, isso não tinha. Então essa proposta, a mensagem de Jesus foi tão forte e esse compartilhamento de tudo foi tão forte no começo da chamada igreja primitiva, que mesmo ela sendo perseguida, ela sobreviveu e está aí há 2 séculos. Fábio, nós temos 3 minutos para terminar, vou te fazer a última perguntinha e depois você faz a sua consideração final. Qual o principal sentimento de ser pai? De ser pai? Eu acho que é um sentimento de continuidade, assim, profundo. Quando eu olho para meus filhos, eu me vejo neles. Então, assim, sabe, que eles estão carregando um pouco de mim, um pouco da minha esposa, é uma coisa tão incrível. A gente se sente quase que um participante do processo divino, né, da continuação da vida. E o fato de ser pai é inexplicável. Né? O amor que a gente sente por um filho é inexplicável. É profundo, por mais diferente. Eu tenho 2 filhos, são criados da mesma forma, com o mesmo amor. Casal? Não, 2 homens, 2 meninos. O que eu dou para um, eu dou para outro. Se você for na minha casa, os quartos deles são iguais, 100% iguais. Mas eles são diferentes. E a gente ama, com a mesma intensidade, eles sendo diferentes, porque a gente se enxerga neles. É uma coisa muito, muito doida. Muito doida. É muito doida. Querido Fábio, agradecer muito o seu carinho, a sua atenção. Tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com esse programa. E eu não vou falar que o grupo de comunicação está à sua disposição, porque você está sempre aqui conosco. Mas futuramente vamos amadurecer e fazer uma nova entrevista dentro da tua agenda. Mas assim, ser entrevistado por você é complicado. Você aborda tudo. Você é um cara muito bom, um cara que tem um conhecimento amplo, que não é um conhecimento de internet. Não, né? Graças a Deus. Você é um cara que estuda e que está construindo uma história bacana na cidade. E eu desejo você sempre um bom caminho, muita luz para você, debaixo da bênção de Deus. Amém. Você ainda vai cumprir muita coisa ainda. Se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.